Olá, bem-vindos à Rádio EPEP, o podcast da Estudos de Política em Pauta, uma entidade estudantil da FGV São Paulo que procura fomentar o debate político para melhor compreendermos o mundo em que vivemos. Eu sou o Thales Figueiredo, aluno de Relações Internacionais, e nesse episódio você vai ter o historiador Boris Fausto, professor da FEFELESH da USP, que veio falar com a gente. Eu não me iludo muito com a possibilidade de que isso mude a curto prazo e tal, mas que se tem um certo otimismo do quadro geral do Brasil. Onde é que está? Não está na passividade, está na resistência, na denúncia a cada passo de coisas que são medidas, ações autoritárias, negadoras da liberdade, censura, etc. Também vamos falar sobre um livro de um autor haitiano sobre a escrita da história, do Silenciando o Passado, de Michel Trouillot. Esta é a Rádio EPEP. Mas antes, vamos conhecer um pouco mais sobre a EPEP? Eu me chamo Miguel Guetti, eu estou no 5º semestre de FGV Direito e no 5º semestre de EPEP também. Eu entrei em 2019, no primeiro semestre, junto quando eu entrei na GV. Quando eu entrei, eu fui da área de financeiro jurídico, quem era minha diretora era a Helena, que futuramente se tornou presidente da EPEP, e no semestre seguinte eu já assumi a diretoria de comercial por um ano, na gestão passada. Agora sou presidente desde o 2º semestre do ano passado. O que eu mais gosto na EPEP são os princípios democráticos que a gente exercita. Então, o incentivo ao debate, o incentivo a pensar a política e a conviver com o diferente, né? Eu sinto que falta muito isso em grande parte da política de hoje, que é você poder discordar das pessoas e poder conversar de assuntos que você não concorda, mas ainda assim você poder revisitar seus argumentos quando você está convivendo com esse diferente. Então, eu gosto de falar que a democracia é um ambiente de constante conflito, mas que isso é muito positivo, né? Então, eu acho que a EPEP ensina um pouco a gente a conviver nesse ambiente. Uma das formas que a entidade fomenta esses diálogos é por meio de mentorias. Inclusive, a conversa com o professor Boris Fausto, que vamos ouvir daqui a pouco, é um exemplo dessa atividade. O Miguel fala um pouco mais sobre essa iniciativa. As mentorias foram praticamente nosso primeiro projeto, né, que surgiu um pouco no sentido de aproximar a política e as pessoas que estão dentro desse ambiente aos nossos membros. Então, a mentoria é pensada para ser um evento fechado, só com os membros da entidade, para que o convidado se sinta muito livre a debater, a conversar, a falar sobre pontos que ele acredita, contar um pouco da sua história. Então, a mentoria acaba sendo um evento fechado para os membros, em que o convidado consegue contar a sua própria história e se aproximar dos membros com perguntas mais diretas, e tem um pouco esse sentido as nossas mentorias. Deixo o convite para vocês. A nossa mentoria é feita com o Boris Fausto no final do ano passado, uma das poucas mentorias nossas que foram gravadas, então deixo o convite para vocês. Ouve aí! A gente queria perguntar para o senhor se o senhor vê alguma característica da época da Revolução de 30, né, que tem atualmente. Porque hoje em dia temos muito dessa história de que há um renascimento do populismo, né? Aí eu queria perguntar para o senhor se as características do populismo de 30 ainda são existentes aqui atualmente, né? Ou se é algum outro um estilo diferente de movimento. Olha, o populismo não nasceu imediatamente com a Revolução de 30, mas não há dúvida que a gente pode fazer essa relação, porque quem personificou a tendência populista, o populismo é mais de qualquer outro regime político, o estilo político é uma coisa que depende de um líder personalizador, foi o Getúlio. Essa forma populista, que significava fundamentalmente atender interesses dos trabalhadores, numa ligação direta entre trabalhadores considerados como o povo e o dirigente, que no caso era o Getúlio, essa forma política perdurou no Brasil, diria, até o golpe militar de 64. Com variações. Depois da ditadura militar, da redemocratização, houve uma esperança de certos setores de que o populismo desaparecera por formas mais institucionalizadas, mais democráticas do exercício do poder. Isso não foi provavelmente uma ilusão, houve um avanço
avanço nesse sentido, mas, como vocês sabem, esse avanço recebeu uma enorme trombada, não apenas com o Bolsonaro, mas certamente com o Bolsonaro, uma feição nova desse populismo. Então, o que temos hoje é um renascimento, formas populistas, só que essas formas populistas têm conteúdos, têm objetivos praticamente opostos àquilo que foi o populismo do passado. Para simplificar, eu diria, o populismo de esquerda foi superado transitoriamente, assim espero, por um populismo de direita. A gente tem uma democracia super nova e hoje em dia a gente vê que, na verdade, ela ainda é muito frágil. A gente vê com a ascensão do governo Bolsonaro, que faz constantes ataques à democracia. Eu queria te perguntar, o Sérgio Buarque fala que um dos maiores problemas nossos é o patrimonialismo, e aí o Recé Souza fala que não é isso, na verdade é a desigualdade. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o que você acha que é o maior problema e, identificando esse problema que a gente tem na sociedade, como a gente pode lidar com isso para que a gente evite que governos autoritários como esse ascendam novamente. Eu acho que a melhor maneira de a gente encaminhar uma conversa assim é dar conta de uma conjuntura, do que pensar numa tradição brasileira para isso, para aquilo, que é uma coisa que tem importância aí. Mas eu acho que nesse caso vale a pena a gente tentar entender por que o Brasil se inclinou, uma parcela da população, uma parcela ponderável, se inclinou para um regime que seria mais autoritário até se ele pudesse. Houve, no caso do Brasil, um fator importante que é a desmoralização da representação política e dos políticos em consequência. Isso aí tem um papel muito grande nessa crise que nós vivemos. Porque cada vez mais a população que votava e que votou não vê nos seus representantes, nos seus supostos representantes, as suas figuras que representam os seus interesses, o seu voto, porque ele votou naquela pessoa. Isso é um dado importante. A desmoralização política e da política, isso é uma coisa que ocorre em muitos países do mundo ocidental, e isso pesou muito no caso brasileiro. O segundo motivo me parece ser algo que ainda está para ser interpretado em toda a sua extensão, um fenômeno na sociedade, nas relações sociais, nas relações políticas, um fenômeno de oposição entre amigo e inimigo. O que eu quero dizer com isso? As relações entre adversários políticos, um regime democrático, de opiniões diferentes como adversários, foram sendo gradativamente substituídas por relações entre um lado, que é o lado dos meus amigos, e o outro lado, que é o lado do inimigo. E o inimigo, se não for fisicamente, deve ser exterminado, pelo menos pela palavra, pelas ações, para não ter nenhuma possibilidade de dizer coisas, ou mais que dizer coisas, de influenciar os rumos do país, os rumos da sociedade. Isso foi uma coisa que entrou muito na política brasileira, vem de longe, com técnicas, com gente especializada nisso. E no caso brasileiro, isso que vinha ocorrendo mesmo antes da ascensão do Bolsonaro, a ascensão do PT, e o PT, de certo modo, promoveu essa coisa do quem não está comigo está contra mim, né? Isso que vinha do PT, sem que o PT tivesse nem, talvez, muita consciência do que estava fazendo. Isso tomou um corpo muito específico, como uma conduta, uma maneira de agir, uma maneira de atuar no governo, na sociedade, com o ascenso do Bolsonaro. Quer dizer, mover uma guerra perpétua contra o inimigo, não contra adversários que podem, mais adiante, numa eleição, assumir o poder, mas contra o inimigo que deve ser exterminado. Por uma série de fatores, e o bolsonarismo acertou nisso, identificou-se o PT como o diabo. Eu não estou aqui defendendo o PT, não venho aqui para defender o PT, mas demonizou-se o PT, melhor dizer. E essa demonização do PT foi importante do ponto de vista da vitória desses setores da extrema-direita, porque havia uma sociedade, se forjou a ideia de que o PT era a própria imagem, a encarnação de práticas de corrupção, que existiram em muitos outros setores, mas o PT encarnou isso, recebeu esse carimbo, e ele não soube como se livrar desse carimbo, e daí aquela massa de gente, alguns convictos da necessidade de um regime autoritário, mas outros dizendo, eu não sei quem é o Bolsonaro, não gosto até dele, mas eu no PT não voto, eu quero me livrar do PT, nós queremos nos livrar do PT. Essa onda foi muito forte, e essa onda ajudou a uma virada em direção à extrema-direita, que é a primeira vez que você tem uma extrema-direita que não é só militar, mas também é civil no poder.
E isso tem a ver com o fato de que os escândalos, a corrupção, ganharam um vulto impressionante na sociedade brasileira. Então, tudo isso é um caldo que faz sentido, é um caldo que faz render produto. Se você juntar isso com conservadorismo resultante da ascensão enorme das igrejas evangélicas, você precisa saber por que se pensar por que essas igrejas subiram tanto, ganharam tanta projeção, se acrescentar isso. E se você acrescentar o medo decorrente da calamitosa situação da segurança, a insegurança em que nós vivemos. O Rio de Janeiro tem áreas tomadas pela milícia, isso não é segredo para ninguém, nem os entrelaçamentos da milícia com o poder são segredo para ninguém. Tudo isso juntou-se para formar um caldo que tornou atrativa uma espécie de pacote, não só da direita, que aí já é uma questão de opinião, mas um pacote da extrema-direita, um pacote obscurantista, em que o país, de repente, começa a não entender mais o que acontece e uma virada que não é uma virada para frente, é um retrocesso enorme. O que eu queria saber era se no arranjo institucional da democracia brasileira existem incentivos para dois problemas que são muito discutidos, né, do Brasil, que é corrupção e proteção das elites. Do ponto de vista da corrupção, não vejo como as instituições, no papel, elas contribuam para o desenvolvimento, surgimento de uma corrupção. Quer dizer, nós temos, não é por falta de órgãos no papel não, e até na prática, que podem impedir corrupção. Comissões de controle, CPIs, né? Comissão Parlamentar de Inquérito, enfim, Tribunal de Contas. Nós temos 1001 mecanismos que foram implementados, né, eles existem formalmente, e que estão ali para assegurar, não a inexistência de corrupção, que isso eu acho que nem na terra dos deuses não existe, mas pelo menos um grau de corrupção apurável e, vamos dizer, com devidas aspas, que aceitável no mecanismo de andamento da sociedade. Então, o problema, acho que é como acontece, aliás, em outros aspectos da vida brasileira. O problema aí não é de legislação, é um problema de comportamento, de eficácia de todas essas instituições, no sentido de levar avante medidas corretas, importantes de combate à corrupção. Eu sei que o assunto hoje, então, é mais controvertido do que nunca, mas, de alguma maneira, a Lava Jato representou um passo nesse sentido, desse combate. Só que a Lava Jato entrou por um terreno em que, eu diria que, de um lado, ela arranhou muito as instituições, o que é um problema, em nome da eficácia. E, infelizmente, me parece hoje claro que havia um propósito de tirar um partido e um nome do cenário político. Não preciso nem quase repetir que era o caso do PT e o caso do Lula. Houve uma direção nesse sentido e isso, infelizmente, prejudicou muito a Lava Jato. O outro ponto que você diz é o ponto do favorecimento das elites. Bom, aí sim eu diria que, independentemente das manobras, dos truques que você possa fazer, nós temos uma legislação que, em muitos aspectos, favorece as elites, a perpetuação de certas elites e desfavorece as camadas pobres da população. O caso do sistema tributário é flagrante, quer dizer, nós todos, e aí eu estou falando que não é só a elite lá em cima, mas é muita gente, nós todos, quem tem alguma coisa, por exemplo, é muito beneficiado por certos impostos que são absolutamente ridículos e que muita gente é beneficiária dessa concepção, que é flagrantemente contra os setores mais pobres da população. Veja o imposto sobre herança, é de 4% em geral. Ele é muito baixo. A maioria de vocês diria, puxa, mas se isso aí levantar, isso aí o imposto for muito mais alto, prejudica todos nós. Prejudica, sim, prejudica todos nós. Mas estamos esquecendo o interesse pessoal, estamos falando em nome do que seria justo. Quer dizer, a arrecadação com um imposto dessa natureza, maior ou menor, permitiria você financiar serviços de educação, saúde, etc, etc. Então, por que não se faz isso? Porque há poderosos interesses em se taxar pouco isso e taxar muito o quê? O imposto de consumo, que é um imposto que cai muito no consumo de alimentos, no consumo daquilo que é indireto. E como isso há uma série de perto, como é que funciona, mas o que eu sei é que os bancos têm, mesmo agindo, não estou dizendo que eles estão agindo ilicitamente, mas mesmo agindo licitamente, eles têm a possibilidade, com a legislação vigente, de pagar impostos que são muito baixos em função
dos muitos bilhões ou de alguns bilhões que os bancos ganham. Então, respondendo à sua pergunta, para não alongar mais, aí sim você tem toda uma legislação que favorece os setores da elite, da classe média e que prejudica os pobres. Isso não é demagogia, isso é uma constatação hoje banal nossa. E até a pandemia veio revelar isso. Que quando surgiram as propostas de medidas que deveriam ser tomadas para não estender a pandemia, chegamos à constatação real, né? E eu sou a favor de todas essas medidas, isolamento social, essa coisa toda, mas chegamos à constatação que as pessoas tinham desesperadamente que continuar nos seus empregos, tinham que ir para a rua, e para muita gente não faz sentido home office, não é assim que ele trabalha, e que muita gente tem condições de vida que não dá para se isolar, porque como é que você vai se isolar nas condições de moradia da periferia? Isso pôs à luz para a gente a iniquidade da situação que a gente vive no nosso país. Minha pergunta, na verdade, ela vai em duas frentes. Primeira frente é uma coisa que eu tenho uma curiosidade recentemente, a ascensão junto com o Bolsonaro de um discurso de revisionismo histórico. Então, movimentos não só relacionados à ditadura de 64, a revisar a história como ela de fato foi, então, para passar à frente uma narrativa de que haveria uma ameaça comunista forte, que os militares apenas fizeram uma defesa do país frente a isso, mas também uma retomada de tradições que também acho que são muito novas, né, no debate político, que são tradições da monarquia, tradições da época do Império, então reivindicando, inclusive, simbologias e imagens desse período da história. Eu queria saber como o senhor enxerga isso, esse discurso revisionista por parte de membros do governo e de aliados do governo também no debate público. E, por outro lado, também eu queria compreender como o senhor avalia a presença dos militares no governo, que isso é uma coisa muito discutida. Os militares ocupam já, acho que, o recorde de níveis de cargos na administração pública federal, e isso é uma coisa inédita, principalmente desde a redemocratização. Então, eu queria compreender a avaliação do senhor do papel dos militares na política e se existe algum paralelo na história e alguma possibilidade, como o senhor avalia a estrutura dessa relação entre os militares e a política hoje. Eu gostei muito da sua pergunta sobre a revisão da história, até porque ela é mais simples de se responder. O Brasil, uma questão está meio que imbricada na outra, no seguinte sentido: as Forças Armadas brasileiras têm um problema sério. Eles não fizeram a revisão olhando de frente para o que aconteceu em 1964 e depois em 68, agravando-se a situação, enfim, no regime militar. Esse fato leva a uma impossibilidade de se olhar, que o setor militar, uma exceção aqui e ali, mas são poucas essas exceções, tenha uma visão do movimento de 64 que é quase incompatível com uma visão clara dos problemas da instalação de uma democracia no Brasil. Porque se você nega o caráter autoritário do regime militar, se você diz que ali havia democracia, você faz uma perversão do discurso historiográfico que leva você a ter uma linha de percepção muito inadequada, no mínimo você pode dizer isso. Esse não é o caso, por exemplo, com militares da Argentina, não é o caso do Chile. O Brasil não passou a limpo os fatos do regime militar e os militares não passaram a limpo a sua atuação no tempo do regime militar. E não é que era impossível fazer, era possível isso. Dizer, por exemplo, foi um passado de violência, coisas equivocadas, nós vamos rever isso teve inconvenientes, o Exército volta ao seu papel tradicional de garantia da ordem e tal, etc., garantia da segurança do país. Então, você teria essa oportunidade, mas eles não dão de maneira nenhuma esse passo, eles continuam endossando o discurso de que dar esse passo é negar que houvesse uma saída democrática para a crise dos anos 60 no Brasil, que havia uma crise, que havia confrontação, que havia riscos de uma divisão profunda na sociedade. Aliás, houve uma profunda na sociedade, isso é verdade.
Agora, que disso nós devêssemos desembocar numa ditadura, e o pior, uma ditadura que permaneceu por 20 e tantos anos e que foi piorando ao longo dos anos em matéria de violência, em matéria de negação da liberdade e tudo mais que a gente sabe. Então, isso é uma coisa que envenena, eu diria assim, a percepção da realidade nessa conjuntura aí, especialmente por parte dos militares, no caso da questão do regime militar que começa em 64. Mas há mais, como você falou. Existe uma visão, nos círculos mais à extrema-direita, existe uma revisão histórica, que vai não só nas coisas recentes, nos embates recentes, nessa utilização, mas é uma revisão de todo o passado. Isso é muito interessante. Ninguém hoje, no mundo acadêmico, no mundo dos estudos históricos, reivindica uma história como eles estão reivindicando, que é uma história inteiramente ultrapassada. Em primeiro lugar, é uma história em que o que importa são os grandes personagens. Vamos fazer uma história em que a ênfase tem que ser dada nos grandes personagens. Dom Pedro I é bom, a turma da monarquia é ótima. Caxias é o exemplo da atitude mais elevada do exército em favor da pátria, e assim vai. É a história dos grandes personagens. Não quer dizer que os personagens não têm importância, mas essa é uma discussão, isso que eu queria acentuar, é uma discussão hoje inteiramente ultrapassada. Ninguém que seja um historiador ou um aluno está discutindo se são os grandes homens que fazem a história ou se são as estruturas que fazem a história. Essa discussão envelheceu, não tem mais sentido, nós já caminhamos muito. Mas existe uma necessidade disso, que é uma necessidade, inclusive, instrumental, que é o culto dos grandes homens, é a história das grandes figuras que formaram a pátria e que devem continuar regendo a pátria. Isso, então, é muito claro como a retomada da questão da revalorização da monarquia. Eu não estou apagando a monarquia em bloco, não é isso. Mas a gente tem que considerar como o que foi a monarquia, quais foram os méritos, quais foram os deméritos, sem esquecer de uma coisa, que o Brasil viveu numa situação de relações escravistas durante todo o período da monarquia. Isso não é pouco, isso não é brincadeira. Eu queria fazer uma pergunta sobre um tema que está bastante em alta recentemente por conta dos protestos nos Estados Unidos, que é a questão dos monumentos históricos. O senhor, como historiador, como o senhor enxerga essa questão? E o senhor seria a favor de uma releitura de monumentos históricos que são mais polêmicos, como o Monumento às Bandeiras, enfim? Eu tenho uma inclinação a respeito disso, como resolver essa questão, responder a essa questão dos monumentos, mas a gente também tem que levar em consideração situações concretas que te levam, às vezes, a contrariar aquilo que é a linha geral. Eu vou exemplificar para tornar isso mais claro, senão fica muito abstrato. Em princípio, qual é o meu... Eu acho, em princípio, eu sou a favor da conservação dos monumentos, mesmo de monumentos que sejam de figuras históricas que hoje a gente considera execráveis. Por exemplo, traficante de escravo. Quem é que vai defender traficante de escravo? Tem gente que defende, mas não tem coragem de falar isso. Mas o que acontece é o seguinte, houve uma época em que um sujeito era traficante de escravo, mas também era filântropo, que traficante de escravo era um negócio, porque o escravo era mercadoria, então o tráfico de escravo é um negócio. Ele foi considerado um sujeito importante porque ele foi um benfeitor no seu país, deu dinheiro para construir escolas, hospitais, o que seja e tal. Então, por causa disso, foi feito nesse sujeito, que era considerado um sujeito importante numa época, foi feito um monumento dele. Você vai derrubar esse monumento porque esse sujeito é um mau exemplo? Porque não, você vai ter aquilo e vai ser, de alguma forma, esse que é o dado um pouco mais complicado. Você vai ter aquele monumento, você vai explicar um pouco quem é esse sujeito e por que é que foi feito um monumento naquele contexto.
Por que hoje essa ideia seria abominável? Mas que naquele momento eles fizeram um monumento, havia uma sociedade que queria esse sujeito. Então, você pode pôr ali, você pode ter até uma explicação, ou então pegar esse monumento e levar para um museu, é uma possibilidade, mas eu acho que os monumentos onde estão suscitam essa discussão histórica, que é bem interessante. Bom, parece simples, mas tem situações concretas que não são simples. Por exemplo, sujeitos que fizeram um grande mal na atualidade e que foram, felizmente, caíram do poder. São uma espécie de objeto de veneração que está no país inteiro. O que você faz com os monumentos que tinham Hitler na Alemanha? A Alemanha tomou uma atitude, acaba com isso. Eu sou contra? Não sou contra. Aquele símbolo, aquela destruição, aqueles males foram de tal ordem, estão tão presentes, que se justifica que se derrubem isso, como se derrubaram as estátuas do Stalin ou do Mussolini, e por aí vai. Então, com essas ressalvas e casos extremos que têm que ser muito pensados, eu tenho receio de que a gente mas as gerações comecem a se levarem ao pé da letra quem são os heróis do dia e também a sua visão a respeito dos malfeitores do passado, que a gente comece a derrubar e construir estátua pelo mundo afora através das gerações. Essa foi a nossa conversa com o historiador Boris Fausto, um nome fundamental nos estudos historiográficos brasileiros. Mas tem mais. Como dinâmicas de poder e a experiência pessoal podem contribuir para a produção da história? Vamos conhecer um pouco mais do livro Silenciando o Passado, de Michel Trouillot, autor haitiano que propõe caminhos para responder a essas perguntas. Oi, eu sou a Beatriz Chikawa, estudo Relações Internacionais na FGV e História na USP, e eu tô aqui para recomendar um livro que se chama Silenciando o Passado, o Poder e a Produção Histórica. E eu gosto desse livro porque ele convida o leitor, seja historiador ou não, a ter uma posição crítica diante da produção histórica e das narrativas que a gente consome em geral. Não sei você, mas durante o ensino médio eu via a história como uma ciência objetiva, ou seja, eu entendia ela como verdade. Mas o que eu esquecia e que muita gente esquece é que a história é escrita por pessoas e os interesses delas refletem na narrativa que é contada, seja na escolha das palavras ou em como contar o que aconteceu. As cortes de Portugal querem nos escravizar. De hoje em diante, as nossas relações estão cortadas. Eu nada mais quero do governo de Lisboa. Nenhum laço nos une mais. Pelo meu sangue, pela minha honra e pelo meu Deus, juro promover a independência do Brasil. Independência ou morte! E para abordar essas relações e dinâmicas de poder, o autor divide dois tempos de história. O passado, que é quando o evento aconteceu, e o presente, que é quando a gente escreve e conta o que aconteceu. E nessa relação entre os dois tempos, silenciamentos são criados e incluídos, propositalmente ou não, na história. E esses silêncios ocorrem porque há grupos com maior acesso às narrativas ou maior acesso em contar essas histórias, de modo que outras vivências e narrativas acabam sendo ofuscadas. Por exemplo, no nosso sistema educacional, a gente foca muito na Europa. A gente pode dizer que o nosso ensino de história é muito eurocêntrico. A gente estuda a Grécia Antiga, feudalismo, cruzadas, formação de estados, tudo na Europa. E a gente acaba vendo que há um silenciamento de outras experiências. A gente não sabe muito sobre a história da América Latina, da Ásia. Eu também gosto muito de como o autor expande o papel do historiador para além da academia. Porque, na real, todo mundo entra em contato com a produção histórica, e não só nos livros didáticos e nas salas de aulas. Por exemplo, aqui no Brasil, a gente comemora a Inconfidência Mineira no feriado de Tiradentes, mas a gente não tem um dia para marcar, relembrar a Conjuração Baiana. E é importante que a gente questione essa escolha e pensar nos símbolos que cada evento carrega e representa, e por que escolher um ao invés do outro.
E eu acho que o posicionamento crítico que o autor defende, né, no livro é muito atual e cada vez mais importante quando a gente está inserido em uma sociedade que milhões de informações, dados são criados a cada segundo. Para ter uma noção de como o livro se aplica no nosso cotidiano, dá pra gente pensar sobre os questionamentos acerca das estátuas públicas que foram levantadas durante as manifestações do Black Lives Matter. Em Bristol, no Reino Unido, manifestantes derrubaram a estátua de Edward Colston, um comerciante local que fez fortuna com o tráfico de escravos. No século XVII, ele enviou 84 mil africanos para as Américas. Ou a gente pode questionar as narrativas que foram criadas durante a pandemia. Tipo, a narrativa de que a China criou o vírus em um laboratório ou que ela coloca chips nas vacinas. It's not racist at all, no, not at all. It comes from China. That's why. It comes from China. I want to be accurate. Yeah, please, John, please. E é também importante que a gente veja os efeitos das narrativas. Como a gente pode ver dessas narrativas da China e os aumentos da violência contra a população amarela nos últimos meses. Eu acho que o Silenciando o Passado é uma leitura fácil, mas é difícil de digerir. Mas mesmo assim eu recomendo o livro para todos que possuem interesse pela história, pela produção histórica e pelos símbolos que ela carrega. O livro aborda comportamentos e temas que a gente precisa refletir para que sejamos seres críticos sobre o que a gente consome e o que a gente reproduz. Porque assim, para terminar com uma frase de impacto e uma reflexão, o silenciamento do passado pode acabar nos levando ao silenciamento do presente. Essa foi a Beatriz Ishikawa, aluna de Relações Internacionais da FGV, falando sobre a obra Silenciando o Passado, de Michel Trujillo, além de trechos disponíveis no YouTube de reportagens da TV Cultura e da americana NBC e de Tarcísio Meira, como Dom Pedro I, no filme Independência ou Morte, de 1972. Por hoje é só. Esperamos que você tenha gostado. Postaremos quinzenalmente episódios com convidados especiais para discutir temas políticos. Siga a gente nas redes sociais para conhecer mais dos nossos projetos. É só procurar EPEP-FGV ou ir pelo site epepfgv.com.br. Até a próxima!